janeiro 3. Gênesis 5, versículo 1 a 7, versículo 24. Este é o relato dos descendentes de Adão, quando Deus criou os seres humanos, formou-os semelhantes a ele, criou-os homem e mulher. Quando foram criados, Deus os abençoou e os chamou de humanidade. Aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que lhe era semelhante a ele, à sua imagem. Depois do nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Adão viveu 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu mais 807 anos e teve outros filhos e filhas. Sete viveu 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enos viveu mais 815 anos e teve outros filhos e filhas. Enos viveu 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalalel. Depois do nascimento de Maalalel, Cainã viveu mais 840 anos e teve outros filhos e filhas. Cainã viveu 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Maalalel gerou Jared. Depois do nascimento de Jared, Maalalel viveu mais 830 anos e teve outros filhos e filhas. Maalalel viveu 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Jared viveu 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos, andando em comunhão com Deus até que, um dia, desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu 782 anos e teve outros filhos e filhas. Matusalém viveu 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, chamou de Noé, pois disse: que ele nos traga alívio de nossas tarefas de trabalho doloroso de cultivar essa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu mais 595 anos e teve outros filhos e filhas. Lameque viveu 777 anos e morreu. Depois que completou 500 anos, Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas. Tomaram para si as que os agradaram e se casaram com elas. Então o Senhor disse: meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Naqueles dias, e por algum tempo depois, havia na terra gigantes, pois quando os filhos de Deus tivessem relações com as filhas dos homens, elas deram à luz a filhos que se tornaram os guerreiros famosos da antiguidade. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse: eliminarei da face da terra esta raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão, até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo.
e andava em comunhão com Deus. Noé gerou filhos, 3, Sem, Cão e Jafé. Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheio de violência. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim, Deus disse a Noé decidir acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipestre, e cubra com betume por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura, 13,5 metros de altura. Deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna, inferior, médio e superior. Preste atenção. Em breve, cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei minha aliança. Portanto, entre na arca com a sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Leve na arca com você um casal de cada espécie de animal selvagem e doméstico, um macho e uma fêmea, para mantê-los com vida. Um casal de cada espécie de ave, de cada espécie de animal e de cada espécie de animal que rasteja pelo chão virá até você, para que os mantenham com vida. Cuide bem para que haja alimento suficiente para a sua família e para todos os animais. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. O Senhor disse a Noé: entre na arca com toda a sua família, pois vejo que de todas as pessoas na terra, apenas você é o justo. Leve com você 7 casais, macho e fêmea, de cada espécie de animal puro, e um casal macho e fêmea, de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave. Cada casal deve ter um macho e uma fêmea, para garantir que todas as espécies sobreviverão na terra depois do dilúvio. Daqui a 7 dias, farei chover sobre a terra. Choverá por 40 dias e 40 noites, até que eu tenha eliminado da terra todos os seres vivos que criei. Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio cobriu a terra. Entrou na arca junto com a mulher e seus filhos e as mulheres deles para escapar do dilúvio. Entraram com eles os animais de todas as espécies, os puros e os impuros. As aves e todos os animais que rastejam pelo chão entraram na arca em pares, macho e fêmea, como Deus tinha ordenado a Noé. Depois de 7 dias, vieram as águas do dilúvio e cobriram a terra. Naquele mesmo dia, Noé tinha entrado na arca com a esposa, os filhos, Sem, Cão e Jafé, e as mulheres deles. Entraram com eles na arca casais de todas as espécies de animais, animais domésticos e selvagens, grandes e pequenos, e aves de toda espécie. Entraram de 2 em 2 na arca, representando todos os seres vivos que respiram. Um macho e uma fêmea de cada espécie entraram, como Deus tinha ordenado a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Durante 40 dias, as águas do dilúvio se tornaram cada vez mais profundas, cobriram o solo e elevaram a arca bem acima da terra. Enquanto as águas subiam cada vez mais acima do solo, a arca flutuava em segurança em sua superfície. Por fim, as águas cobriram até as montanhas mais altas da terra e se elevaram quase 7 metros, acima dos picos mais altos. Todos os seres vivos que haviam na terra morreram. As aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que rastejavam pelo chão e todos os seres humanos. Tudo que expirava e vivia em terra firme morreu. Deus exterminou todos os seres vivos que havia na terra. Os seres humanos, os animais domésticos, os animais que rastejavam pelo chão e as árvores do céu. Todos foram destruídos. Apenas Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram.
e as águas do dilúvio cobriram a terra por 150 dias. Mateus 3, versículo 7 a 4, versículo 11. Mas, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente. Raça de víboras, exclamou. Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não pensem que podem dizer uns aos outros: estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo, o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém mais superior, cujas sandálias não sou digno de carregá-las. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ele separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Jesus foi da Galiléia ao rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é quem preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então por que vem a mim? Jesus respondeu. É necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem: Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse: Se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem: Ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: As Escrituras também dizem: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem: Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então, o diabo foi embora, e os anjos vieram e serviram Jesus. Salmos 3, versículo 1 a 8. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Ó Senhor, tenho tantos inimigos, tanta gente é contra mim, são muitos que dizem: Deus nunca o livrará. Mas tu, Senhor, é um escudo ao meu redor, é minha glória e mantens minha cabeça erguida. Clamei ao Senhor, e ele me respondeu de seu santo monte. Deitei-me e dormi. Acordei-me em segurança, pois o Senhor me guardava. Não tenho medo de 10.000 inimigos que me acercam de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Acerca meus inimigos no queixo e quebra os dentes dos perversos. De ti, Senhor, vem o livramento. Abençoe teu povo. Provérbios 1, versos 10 a 19. Meu filho, se pecadores quisessem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Talvez lhe digam: venha conosco, vamos nos esconder e matar alguém. Armaremos emboscada contra os inocentes, só para passar o tempo. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura.
Vamos engoli-los inteiros como os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de riquezas e encheremos nossas casas com tudo que roubarmos. Venha, junte-se a nós. Dividiremos igualmente os despojos. Meu filho, não vá com eles. Afaste-se dos seus caminhos. Eles correm para fazer o mal. Apressam-se para derramar sangue. Se um pássaro vê alguém montar a armadilha, sabe que não deve se aproximar. Eles, porém, armam emboscadas para si mesmos. Tentam acabar com a sua própria vida. Este é o destino de todos os gananciosos. Sua própria cobiça os destrói.